Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Dia 8 de março, dia de clássico dos milhões no Maracanã. Hoje, às 5h45 da tarde, Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Carioca. Um jogo que pro Vasco é de vida ou morte. Um jogo que pro Vasco significa muita coisa. Não significa apenas uma semifinal. Significa a quebra de um tabu de quase 2 anos sem vencer o seu maior rival. Significa ver nos últimos 32 jogos apenas 2 vitórias acontecendo. Significa entrar numa semifinal contra o Flamengo e eliminá-los depois de tantos anos que isso não acontece. Tem muita coisa em jogo. Tem uma rivalidade em xeque, tem um tabu na mesa e tem uma honra. A honra da história do Clube de Regatas Vasco da Gama em jogo. E a gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Vamos falar muito sobre esse Clássico dos Milhões, o que a gente pode esperar, como foi ou como foram esses 2 dias de preparação para o Clássico. Tudo isso você verá aqui agora nesse Acorda Vascão. Entretanto, rapidamente, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, e sai sempre pela parte da tarde. O Boa Noite Gigante pela parte da noite, contando muito sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Então, é claro, você que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, curta, compartilhe o nosso canal, ajudem o nosso crescimento e venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao canal do Gigante Vasco. Fechou então, Vascaíno? Conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, é claro, né, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão passando sobre um panorama desse Clássico dos Milhões. O Vasco, ele chega de uma outra forma para enfrentar o Flamengo hoje, às 5h45 dentro do Maraca. Diferente do que foi sábado no Newton Santos, a partida hoje será no Maracanã, na casa dos caras e como a gente vascaíno sempre foi acostumado a ouvir falar, no nosso salão de festas. O Vasco hoje ele não pode apenas vencer, tem que vencer pelo placar de 2-0 caso queira uma classificação por conta do resultado deste último sábado, onde o Vasco acabou saindo do estádio Newton Santos derrotado pelo placar de 1-0. Entretanto, o Vasco, para essa partida de hoje, tem alguns pontos, alguns motivos para acreditar numa virada, para se apegar à possibilidade de um resultado positivo. Dentre eles, reforços, Coutinho empolgado, a postura do Vasco no sábado passado, os gols de Pablo Verratti e alguns exemplos recentes. E eu começo aqui falando exatamente sobre isso, sobre esses exemplos recentes. Porque o Vasco, meu amigo, ele tem um recorte muito ruim, de fato, contra o Flamengo. Nos últimos 32 jogos são apenas 2 vitórias. Nos últimos 60 jogos são apenas 10 vitórias do Vasco da Gama. É um confronto recente que nada é positivo para o Vasco. Mas, por incrível que pareça, o Vasco ainda teve motivo para comemorar em cima do Flamengo em algumas partidas. Inclusive em duelos de mata-mata, como será essa semifinal de hoje. Desde 2012, o Vasco levou a melhor sobre o Flamengo em jogos eliminatórios em 5 grandes ocasiões. Nas semifinais da Taça Guanabara de 2012, na semifinal da Taça Rio de 2012, na semifinal do Carioca de 2015, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015 e na semifinal do Carioca de 2016. De forma surpreendente, ambas as vezes que o Vasco eliminou o Flamengo das semifinais do Campeonato Carioca, as 2 mais recentes, o Vasco foi, consequentemente, o campeão do campeonato estadual. 15 e 16 com o Eurico Miranda sob o comando
da presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, é importante lembrar, acima de tudo também, que nesses anos, principalmente 15 e 16, o Vasco estava bem mal das pernas e os caras estavam melhores que a gente. O Vasco ele cai no ano de 2015 e no ano de 16 ele disputa uma Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo assim o Vasco ainda deu um sufoco nos caras. Esse é o tamanho do Vasco da Gama. Essa é a grandeza do Vasco da Gama. E a gente espera que nesse reencontro de hoje surja, né, essa história de superação, esse histórico recente em que a gente enfrenta os caras no mata-mata e ainda mesmo com limitações de elenco passe por eles. Mas não é um elenco tão limitado não, tá? E a gente, se hoje está confiando sem dúvida nenhuma numa vitória do Vasco, passa muito por esses reforços que chegaram. Passa muito por Benjamin Garré, passa muito por Lodi Augusto, passa muito por Nuno Moreira. Jogadores que chegaram nas vésperas do jogo de ida da semana passada contra o Flamengo, tinham assim, zero ou até quase zero, né, de entrosamento com a equipe. E eles entraram em campo. O Garré e o Lodi entraram em campo. O Nuno, ele acaba não estreando, mas estava presente no banco de reservas naquela partida do último sábado. Hoje já é diferente. Hoje a gente já tem um Garré com quase 2 semanas de Vasco, a gente já tem o Nuno com quase 2 semanas de Vasco, a gente tem o Lodi Augusto com 1 semana de Vasco, diferente do que aconteceu na semana passada, onde ele entra em campo com apenas um treino junto com o grupo. O Nuno foi titular na quarta, já deu assistência, então assim, os jogadores já estão mais adaptados, já estão entendendo melhor o que é o Vasco e já vão ter mais capacidade de ajudar o Vasco da Gama nessa partida de hoje, diferente lá da semana passada. Caso Coutinho também é importante. Coutinho, é claro, meu amigo torcedor, que hoje é um atleta que nitidamente está mais confiante. E essa semana foi importante, por conta da sua atuação, né? A atuação dele contra a equipe do Nova Iguaçu nessa última quarta-feira. Foi contra um adversário inferior, sem dúvida nenhuma, mas foi uma das melhores atuações de Felipe Coutinho desde o momento que retornou ao Vasco da Gama. Com a presença do próprio Nuno Moreira, reforço que acabou de chegar, que ajudou muito o Felipe Coutinho a conseguir ter esse bom desempenho contra o Nova Iguaçu nessa última quarta. E talvez hoje o Nuno Moreira novamente possa ser uma peça fundamental para que o Coutinho também renda bem. Além disso, a postura do Vasco da Gama no primeiro jogo também é algo muito importante. O Vasco foi derrotado pelo placar de 1-0? Foi. Mas teve uma boa atuação. Segurou o Flamengo. Poxa, quase marcou um gol na primeira etapa se não fosse o Léo Ortiz tirando a bola em cima da linha. E se não fosse uma cagada de um chute do Bruno Henrique achado, o Vasco sairia do Nilton Santos ou com uma vitória ou, no máximo, com um empate. O Vasco teve uma postura legal, uma equipe que teve uma atuação boa, muito elogiada pelo próprio técnico Fábio Carille, que até afirmou que o seu grande objetivo para essa partida de hoje é equilibrar novamente a partida e até trazer mais dificuldades ao Flamengo, machucar mais o rival. E automaticamente isso passa muito também pelo nosso atacante. O atual artilheiro do Campeonato Carioca, o atual artilheiro do Vasco na temporada, com 7 gols marcados em 11 partidas no ano de 2025, uma média superior de 1 gol a cada 2 partidas, é um dos pontos de confiança desse atual elenco. O atacante argentino passou em branco nos 2 últimos jogos. E por conhecer o Pirata, vai ser muito difícil ele enfrentar o Flamengo 3 vezes e não marcar nenhum gol nesse Clássico dos Milhões. Então, o Vasco tem muitos fatores de apoio, fatores importantes para que entre em campo hoje e garanta essa vitória não por apenas 1 gol de diferença, mas 2 gols de diferença e garantir a classificação para as finais do Campeonato Carioca. Amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente, parei o vídeo sim, só para pedir um favor. O nosso canal está passando por um probleminha que é de divulgação dos vídeos. Eu casei recentemente e acabei deixando de postar alguns dias no canal. E o YouTube, com relação à divulgação, é muito cruel. Quando você para de postar, ele para de divulgar os vídeos. Então eu só vou te pedir um negócio rápido, para você se inscrever no canal, para ajudar, né, a divulgação dos nossos vídeos, a divulgação do meu trabalho, que é muito importante. Não adianta nada, né? A gente posta vídeos aqui, mas esse é o meu trabalho, então se meu vídeo não chega a outras pessoas,
o trabalho não tá ficando legal, não tá dando certo, eu peço que também você se inscreva, porque tem muita gente que tá chegando aí e não está se inscrevendo. Então, duas coisas. Curta agora o vídeo, compartilhe. Fechou? Conto com você, tá, vascaíno? Ó, beijão, fiquem aí com Fala Gigante, tem muita novidade ainda pra vocês. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, a gente conta muito aí, tá? Com a presença e o apoio de todos vocês. E o que a gente tem a falar aqui desse Clássico dos Milhões com relação ao nosso Cruz Maltino, né? O Vasco da Gama que vem muito embalado após a vitória pelo placar de 3-0 sobre a equipe do Nova Iguaçu nesse meio da semana, que garantiu a classificação do Vasco da Gama para a terceira fase da competição. Um Vasco que sabe que hoje não terá uma missão fácil, uma missão difícil, mas que confia. O próprio técnico Fábio Carille, como a gente já deixou muito bem claro a vocês aqui nesse Acorda Vascão, confirmou em entrevista coletiva que quer repetir nesse jogo contra o Flamengo hoje a mesma postura do elenco da primeira partida. O Vasco teve apenas 2 dias de treinos durante essa semana, né? O Vasco treinou aí na quinta e na sexta-feira. Ontem foi o dia em que se foi encerrada a preparação para esse Clássico dos Milhões. O Vasco tem sim um elenco já preparado para enfrentar o Flamengo hoje. A única dúvida continua sendo o Tietê. E a expectativa é que, infelizmente, o Tietê não esteja à disposição do técnico Fábio Carille, tá? Atleta que acabou tendo uma lesão no ligamento do joelho, ficou de fora aí das últimas partidas do Vasco contra o Flamengo na semana passada e contra a equipe do Nova Iguaçu no meio dessa semana. Então, diante disso, principalmente com a ausência do Tietê, a expectativa é que o técnico Fábio Carille repita aí a mesma base do time que venceu o Nova Iguaçu no meio da semana, né? Principalmente com esse quarteto ofensivo formado por Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Verratti. A dúvida fica mais mesmo para o setor de meio campo, principalmente ali para a dupla de volante, né? Não se sabe se o Fábio Carille permanecerá com o Hugo Moura, permanecerá com o Paulinho, atleta que entrou nessa última quarta-feira na vaga que é do Tietê, ou para dar uma consistência maior defensiva ao meio campo, colocar o Matheus Carvalho para atuar ao lado do Hugo Moura e sacar, né, o Paulinho que é um jogador mais ofensivo que o Matheus Carvalho, mais dinâmico, mais intenso, mas que não tem essa parte defensiva muito forte, diferente do Matheus Carvalho. Então, talvez a única grande dúvida hoje do técnico Fábio Carille para enfrentar a equipe do Flamengo. Essa questão da dupla de volante. Ou permanece com o Paulinho, como foi no meio da semana, ou saca o Paulinho e coloca o Hugo Moura para atuar ao lado, e coloca o Matheus Carvalho, para atuar ao lado do Hugo Moura. De resto, uma semana tensa, uma semana forte, uma semana de preparação para um clássico tenso. Hoje é dia de Clássico dos Milhões, meus amigos. Sem muita brincadeira, tá? É coisa séria, é Clássico dos Milhões, é jogo grande, é jogo importante. Tá animado? Tá confiante? Deixa a sua opinião aí nos comentários, pois a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão, e já já a gente tá aí de volta com o nosso Fala Gigante, misturado com o pré-jogo do Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.